Olá, boa tarde. Está no ar o programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo Rede Sim. Você já sabe que aqui a gente fala sobre os principais assuntos jurídicos do Estado e também de repercussão nacional. Se você tem dúvidas sobre algum tema do direito, é só enviar para a gente no portal Sim Notícias, simnoticias.com.br. Nós vamos trazer um especialista para falar sobre o tema que você sugeriu. E como todo mundo sabe, quem trabalha na advocacia precisa estudar sempre e muito, né? As leis mudam toda hora. E é por isso que hoje nós vamos conversar com o diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB Espírito Santo, doutor Alexandre Zamprogno. Não saia daí, porque o Direito em Foco já está no ar. Lembrando que por conta do coronavírus estávamos de máscara até há pouco, só tiramos agora na hora da entrevista. Ainda estamos aqui um pouquinho distante um do outro, mas seguindo as normas de segurança, né, doutor Alexandre? Vou aproveitar e já te dar o boa tarde e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcele. Boa tarde a toda a Record News. Obrigado pelo convite. Doutor Alexandre, como eu mencionei no início do programa, a advocacia é uma profissão que exige muito estudo, muita atualização, vamos dizer assim. É isso mesmo? O advogado tem que estudar toda hora? Exatamente. Na realidade, o advogado serve para estar servindo a sociedade. A gente fala que o advogado ele tem um munus público sem ser servidor público. E isso requer uma constante atualização. É por isso, então, que tem a Escola Superior da Advocacia. Como é que é o trabalho da chamada ESA, né, que é conhecida assim no meio da advocacia? Como é que funciona a Escola Superior da Advocacia aqui no Espírito Santo? Bom, a Escola Superior de Advocacia ela é o braço da Ordem dos Advogados com o intuito de preparar o advogado para as suas atividades do dia a dia. Então, a gente tem a obrigação e tem a função de preparar o advogado para o seu dia a dia da advocacia, inclusive para as novas tecnologias, novas matérias, e tentando trazer para esse advogado uma qualificação e cursos num preço acessível e bem voltado para a prática. A gente costuma dividir que existe a academia, onde as pessoas se preparam para lecionar, e existe a Escola Superior de Advocacia, que tem aquela função de preparar o advogado para aquele dia a dia mesmo, no que ele vai trabalhar no dia a dia. Isso que eu até queria perguntar ao senhor, porque tem a questão teórica de aprendizagem e a questão prática, né? Porque muitas vezes a gente sai da faculdade, chega lá no fórum e se depara com uma situação que não aprendeu na teoria da academia. A ESA ajuda nessa questão prática também? Ajuda. E a gente, assim, hoje a nossa maior preocupação é preparar o advogado para as transformações que estão acontecendo, tanto na sociedade como no direito. Um exemplo disso que a gente tem hoje é o processo eletrônico, onde a maioria dos advogados, e comigo também foi assim, nós não tivemos essa aula na faculdade, aprender a mexer com o processo eletrônico. E a gente procura trazer esse novo aprendizado para o advogado e num preço bem abaixo do mercado. Se você me permitir, hoje, por exemplo, para aqueles advogados que militam na Justiça do Trabalho, nós temos hoje uma ferramenta sendo criada chamada PJE Calc. Esse PJE Calc, daqui a algum tempo, os advogados só vão poder apresentar cálculos por essa plataforma. O treinamento hoje é muito caro para a gente fazer para o advogado. O que a gente fez? Nós fomos ao Rio de Janeiro e contratamos uma das maiores especialistas do país e criamos videoaulas, que inclusive recentemente foi atualizado. Esse curso de videoaula no Brasil todo ele é vendido a R$400. Nós vendemos para os nossos advogados a R$40. É um investimento, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Não tem para onde fugir, porque vai ter que aprender a lidar com essa ferramenta e se o advogado não aprender, vai
Exatamente. E a gente tem, para esse tipo de atividade da Escola Superior de Advocacia, eu tenho que ressaltar que a gente tem conseguido todo o apoio necessário da atual gestão da Ordem, e assim, a gente não pode deixar de fazer um agradecimento especial ao presidente Zé Carlos Risque Filho, que tem realmente dá todo o suporte para que a escola cumpra essa função dela. O senhor diria então aqui para a gente quais seriam os grandes diferenciais dos cursos oferecidos pela ESA? Porque no mercado tem vários cursos de aperfeiçoamento, de qualificação. Por que o advogado deveria procurar mais a Escola Superior aqui do Espírito Santo, da advocacia? Pela objetividade dos nossos cursos. A gente se preocupa em preparar o advogado para aquele dia a dia dele. Então, vou dar um exemplo. Recentemente, a gente fez um curso de 6 horas sobre o mandato de segurança. Esse curso ele foi todo voltado para o dia a dia do advogado. Qual a competência do mandado de segurança, como é que ele se dirige ao juiz, como é que ele se dirige sendo um contra-ato judicial, especificamente e ajudando inclusive com preparação de peças. Nós temos cursos direcionados para isso. E aí o cidadão que está nos assistindo agora em casa, ele fica pensando, ai meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, né? Por que tem a ver, o senhor poderia explicar? Exato. É muito importante que o cidadão tenha claro que o advogado é aquela profissão prevista na Constituição que visa defender essa sociedade. E é muito importante que a sociedade tenha a tranquilidade de que todo o advogado que está hoje no mercado está preparado para defender os direitos e tudo que for necessário do cidadão, da sociedade. E que para isso tem uma ordem dos advogados hoje preocupada em preparar esse advogado. Doutor Alexandre, o papo tá bom, mas a gente vai fazer um intervalo pequenininho, tudo bem? O senhor não vai fugir não, né? A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Direito em Foco, hoje falando sobre a Escola Superior da Advocacia, que incentiva e dá oportunidades para o advogado, a advogada se atualizar sempre. Bom, no bloco anterior, o doutor Alexandre Zamprogno, que é o diretor dessa escola aqui, conhecida como ESA pela advocacia, né, já falou de algumas ações, nós vamos dar continuidade agora. Eu queria que o senhor falasse, doutor Alexandre, em relação ao advogado, a advogada que mora no interior. Muitas vezes não tem como vir a Vitória participar. Hoje, até com a pandemia, isso ficou bem intensificado, esses cursos online, né? Como que a ESA faz isso? Olha, a pandemia realmente prejudicou um pouco o nosso trabalho de levar a interiorização dos cursos da escola. Prejudicou presencialmente. Por outro lado, a gente tem conseguido chegar com os nossos cursos online. Além de a gente ter promovido o ano passado o maior evento jurídico do Espírito Santo, inclusive a nossa escola nacional que prepara os advogados entrou para o Guinness como o maior seminário jurídico do mundo ocorrido em uma semana. Então isso mostra, a gente teve que se reinventar para levar os cursos online de forma mais rápida para a advocacia. E a gente... vou confessar que a gente está louco para acabar esse momento para voltar presencialmente para o interior. Mas os cursos online vão continuar virtualmente? Vão. A gente acabou de fazer uma pesquisa junto à advocacia e a advocacia, o que a pesquisa mostrou para a gente? Que ela entende hoje a praticidade do curso online, mas que ela quer também ter o contato com palestrante, então a importância dos cursos presenciais. O que a gente acredita que vai ficar nesse momento são os cursos híbridos, onde você mescla cursos online com os cursos presenciais. Agora, além desses cursos que nós já conversamos aqui, né, de praticidade, de teoria, tem novidade vindo por aí também? Tem. Pós-graduação? Isso. Depois de 10 anos, a Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo está recuperando um projeto importante de capacitação do advogado, que é a pós-graduação, aonde a gente vai vir com turmas na Grande Vitória e no interior. E são 6 pós, né? Direito penal, direito processual civil, direito do Estado, direito notarial,
direito do trabalho e direito penal. E a grande novidade é o direito notarial, que vai trazer um pouco da advocacia extrajudicial, que é aquilo que você pode fazer fora dos tribunais, para você, inclusive, ganhar agilidade com... que a advocacia possa ganhar essa agilidade com os cidadãos, né? É bom para o advogado, né, que é um caminho, digamos assim, mais rápido para resolver o problema, e para aquela pessoa que depende também, né? O cliente, geralmente é extrajudicial, o tempo de resolução é menor do que na judicial, lá no fórum, não é isso, doutor? Exatamente. A nossa preocupação sempre é essa, é preparar o advogado para quando ele precisar ir ao judiciário, mas hoje ele tem que estar inteirado, inclusive, com essa nova técnica de solução de conflitos, que às vezes não passa por recorrer ao judiciário. E aí eu queria ressaltar, que é uma coisa que a gente se preocupa muito, é em preparar o advogado não só para entrar na justiça, mas para resolver conflitos. E é isso que é importante para a sociedade, para o cidadão, que o advogado, que tem aquela profissão prevista na Constituição para ajudar a sociedade, para ajudar o cidadão, possa resolver conflitos. E como é que é esse preparo aí? Porque, teoricamente, é uma novidade, vamos dizer assim, na advocacia, que até, sei lá, 10 anos era tudo, todo mundo pensa até hoje, tem gente que pensa que tem que ir para a justiça para resolver um problema, mas hoje o mundo mostra que não é bem assim, né? Exatamente. Com o passar dos tempos, a gente viu que o judiciário fica sobrecarregado e às vezes não consegue mais dar aquela resposta com a rapidez, até pelo volume elevado de processos. Então, assim, a advocacia teve que se reinventar e as formas de solução de conflitos também teve que se reinventar. E aí nós temos hoje as conciliações, as mediações e, principalmente, onde a legislação se desenvolveu muito, é em solução de conflitos fora do judiciário. E aí a gente coloca muito a questão dos cartórios, que pode ajudar numa separação extrajudicial. Você imagina que às vezes não tinha um conflito entre duas pessoas que estavam se separando, mas mesmo assim você precisava constituir um processo para regularizar aquela separação. Que demoravam anos até, né? Uma questão simples, hoje você resolve no cartório. Não tendo filho, tem os requisitos, lógico, né? Cada caso tem um caso. E o advogado hoje resolve com maior agilidade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Nós temos cursos que a gente oferece hoje, que são com instrutores certificados até pelo CNJ, exatamente nessa área de conflito e mediação. Agora, é muito importante, Marcelo, que fique claro que a nossa demanda da escola é muito importante que seja trazida pela advocacia. Então, independente de esperar a escola oferecer, a escola está aberta para todo advogado, ele colocar qual é a necessidade dele e a gente, para que a gente possa atender. E como é que o advogado pode fazer esse contato, então? Tem os nossos telefones que estão lá no site hoje da Ordem, para receber. A advocacia, de um modo geral, comunica com a gente muito por telefone. Mas nós temos o site, tem o nosso canal do WhatsApp. A gente coloca aqui depois o site da OAB. Doutor Alexandre, nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Jóia, estou à disposição. Muito obrigado a você, Marcelo. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você tem alguma dúvida sobre algum assunto jurídico, pode enviar para a gente lá no site semnoticias.com.br. Lá você também consegue rever esse programa, tá? Ainda tem o site da OAB, oabes.org.br. Semana que vem estamos de volta. Eu espero você. Até lá!